Muito bem, então continuando aí as nossas aulas sobre aplicações de diodos, né, vamos falar sobre algumas aplicações aí de diodos combinadas com amp-op, né? O que você pode fazer de interessante quando você tem diodo e mais amp-op. Bom, primeiro a gente precisa lembrar como que funciona um amplificador operacional, alguns conceitos que vão ser importantes para a gente entender algumas das aplicações, tá? Então, lembrando, o amplificador operacional, ele é um dispositivo que ele tem aí 5 terminais, né? Ou seja, uma entrada negativa, uma entrada positiva, né? Ou não inversora, alimentações simétricas, positiva e negativa, e uma saída. E principalmente que a gente tem que lembrar aqui que a equação da tensão da saída ela é dada como a diferença entre a entrada positiva menos a entrada negativa, né? Vezes o ganho de malha aberta a zero. Tá? Então, todo o funcionamento do amp-op está baseado nessa equação. E tem que lembrar que esse ganho a zero aqui, ele é um valor bastante elevado. Tá? E o que acontece, então, quando a gente utiliza esse amp-op, fazendo ligação através de uma resistência ou um outro componente, a saída para a entrada, ou seja, a realimentação negativa, né? Quando você faz alguma ligação de algum componente da saída para o terminal inversor do teu amp-op, como mostra aqui nesse circuito de amplificador não inversor, né? Bom, se a gente pegar aqui novamente a fórmula, né? Usando a fórmula básica do amp-op, a gente pode escrever o seguinte, que a tensão na saída desse circuito vai ser a tensão V1 menos a tensão do nó X, né, vezes o ganho de malha aberta, ok? Bom, se eu isolar aqui a diferença de tensão da entrada, eu vou ver que essa diferença tem que ser igual à razão da saída, da tensão de saída, pelo ganho de malha aberta. Só que o ganho de malha aberta no amp-op, ele em geral é maior que 50 mil, tá? Não tem amp-op com valor ganho de malha aberta menor que isso. Tá? Então ele é um valor muito alto. Então uma tensão aqui qualquer divididos por 50 mil, o que vai acontecer? Vai fazer com que essa diferença seja praticamente nula, praticamente zero. Tá? Então, aí qual vai ser a consequência? É que a tensão Vin que você tem aqui vai ser igual à tensão no ponto X, no nó X, né? Que é aquele também o pessoal costuma chamar de curto-circuito virtual, né? Você não passa corrente, né? Mas a tensão é a mesma, né? Por isso que é um curto-circuito virtual, né? Então veja que uma coisa que a gente pode pensar de outra maneira é que quando você faz essa realimentação negativa, a saída, né, a tensão de saída Vout, ela se ajusta de tal forma que a tensão nesse nó X seja sempre muito próxima ou igual a Vin. Então o Vout vai tentar fazer uma tensão, tá, de tal forma que essa tensão aqui no nó X seja igual a Vin. Tá? Basicamente é isso que a realimentação negativa faz. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar no amp-op é que a saída dele só consegue excursionar até os máximos das tensões de alimentação. Né? Só vai até VCC e menos VCC. Não adianta você tentar fazer sair uma tensão maior que a tensão de alimentação, porque ele não vai conseguir excursionar mais que isso. Né? Na prática, até o amp-op nem chega a essas tensões máximas e mínimas, ele chega até um pouco menos. Tá? Só os amp-ops aí que são de trilho em trilho, né? Ou seja, rail to rail, ok? Mas então ele tem essa limitação da máxima excursão da tensão de saída. Muito bem, então uma aplicação que a gente gostaria de analisar aqui com o diodo e amp-op é o retificador de meia onda de precisão. Primeira coisa interessante sobre esse circuito que a gente tem que notar é que a tensão de saída dele não é tomada na saída do amp-op, e sim aqui no pino de entrada inversor do amp-op, tá? É assim mesmo, não está errado, tá? O circuito funciona dessa forma, a gente já vai entender de que maneira, tá? Bom,
Vamos então supor que a gente coloca na entrada dele uma tensão senoidal que varia de um valor máximo e mínimo de pico. Tá? Quando a minha tensão for igual a 0 mais, esse 0 mais imagine que seja 1 milivolt acima de zero, um valor muito baixo, mas maior que zero. Tá? O que vai acontecer? A realimentação negativa pelo diodo aqui, ela vai tentar fazer com que a diferença de tensão, ou seja, com que a tensão Vin e a tensão no ponto X sejam iguais, a diferença entre um e outro sejam iguais a zero, ou que Vin seja igual a Vx. Tá? Para que ela faça isso, ela tem que fazer com que a tensão na saída do amp-op seja igual ao VD-ON para ligar o diodo. Tá? Então, o que o amp-op vai fazer? Ele vai, na hora que eu passo de um valor um pouquinho acima de zero, né, 1 mV acima de zero, o amp-op vai gerar VD-ON aqui na saída dele, forçando o diodo a ligar. De tal maneira, ele vai gerar um VD-ON de tal maneira que essa tensão X seja igual à tensão Vin. Tá? Então, isso resulta no diodo ligando. Então, coloquei aqui no VD-ON do diodo, né, aqui no nosso gráfico. Então, a gente vai ver que se eu olhar a tensão na saída do amp-op, ela vai subir direto, vai ser numa linha vertical aqui, né, até o VD-ON na hora que a tensão de entrada ultrapassa zero, tá? Cruza com o zero. Bom, então isso quer dizer que o nosso circuito, ele pode ser resumido a esse circuito aqui, sim. Tá? Isso quer dizer que o diodo liga, ele como se fosse uma fonte com VD-ON. Tá? E aí eu posso dizer que a minha tensão na saída do amp-op, ela vai ser o que? A tensão VD-ON mais a tensão Vout. Mais a tensão Vout, devido ao curto-circuito virtual, ela tem que ser igual a Vin. Então a minha tensão VY vai ser o VD-ON mais a tensão Vin. Então, o que vai acontecer a partir do momento que o diodo liga? A tensão minha aqui vai ser igual à tensão do VD-ON mais a tensão de entrada. Então, isso é como se a tensão de entrada ficasse grampeada em cima do limiar do VD-ON, de ligar no diodo. Então, na saída, eu vou ter essa forma de onda aqui grampeada, tá, em cima de VD-ON, né, deslocada de VD-ON para cima. Ok? Chegando até VP mais VD-ON. E na saída, o que eu vou ter na saída aqui? Ó? Se eu tenho um curto-circuito virtual, a tensão de saída tem que ser igual à tensão de entrada. Certo? Se eu tenho alimentação negativa via diodo, eu vou ter Vout igual a Vin. Então, aqui nesse caso, a tensão de saída copia exatamente a tensão de entrada. Então, veja que não é um modelo ideal do diodo, estou falando um modelo com tensão constante. Então, por isso que a gente chama de retificador de precisão, porque a tensão de saída é exatamente igual à tensão de entrada, não tem tempo morto, tá? Não tem diferença de tensão entre Vin e Vout, tá? As duas tensões são idênticas, né? Por que isso acontece? Porque a saída do amp-op grampeia, né, a entrada em VD-ON para fazer com que o diodo ligue na hora em que a tensão de entrada cruza com zero, né? Quando ela vai para valores positivos, ok? Bom, e o que vai acontecer então quando o VIN for negativo? Quando for negativo, tá? O amp-op não tem como fazer com que a tensão Vin menos Vx seja zero. Então ele vai jogar no máximo da tensão negativa que ele consegue, que é o menos VCC, a alimentação negativa do amp-op. Tá? Ele vai jogar para tentar fazer o diodo ligar, mas ele não vai conseguir fazer o diodo ligar, então o diodo vai ficar desligado. Tá? Então o diodo fica desligado como se fosse um circuito aberto aqui. Tá? E aí a minha tensão de saída aqui, ó, se eu não tenho corrente passando por aqui, lembrando que no amp-op não entra corrente, a tensão de saída vai ser nula. Tá? E o VY aqui vai ficar, vai chegar no máximo da alimentação negativa do amp-op. Então ele vai chegar no menos VCC, tá? Mas não vai conseguir ligar o diodo, no sentido contrário.
né, porque o diodo não vai conduzir corrente no sentido contrário da seta dele, certo? E a tensão de saída vai ser nula, porque não tem nenhuma corrente passando pelo R1, ok? E isso daí vai se repetir ao longo do tempo, esse comportamento, né? Veja que a grande vantagem desse circuito, né, é que você pode utilizar ele para retificar sinais menores que VD1. Porque se você fizesse um retificador simplesmente sem usar o amp-op, você teria que ter a tua tensão de entrada teria que ser maior que o 0,5, 0,6, né, do diodo, para que faz o diodo ligar. Quando você usa um retificador meia onda de precisão, você pode entrar com sinais ali de 0,1 volt, né? A tua tensão de entrada pode ser 0,1 volt e vai ser retificado, tá? Então isso é muito importante, muito interessante, né, para fazer condicionamento de sinais de sensores, de microfones, etc, que podem ser aí sinais aí de milivolts muito baixinhos que você deseja fazer algum tipo de retificação, né, para fazer algum tipo de condicionamento de sinal. Outra aplicação que a gente pode fazer com amp-op e diodo é o retificador de onda completa. Tá? Podemos fazer um retificador de onda completa com amp-op e diodos. Aqui tem um exemplo de um circuito, existem várias formas de você montar, tá? Se procurar na internet vai achar várias realizações desse tipo de circuito, essa é uma delas, né? Então o que vai acontecer quando a minha tensão de entrada for positiva? Quando ela for positiva, esse diodo vai estar aberto, né? O D1. E o D2 vai estar fechado. Estou usando o modelo aqui ideal aqui por enquanto, só para ficar mais simples. Se o diodo 1 está aberto, não vai ter corrente circulando nesse resistor. A gente pode eliminar esse resistor aqui, né? E esse resistor aqui também, ó, como eu vou ter aqui a minha realimentação negativa, né? A tensão aqui vai ter que ser a mesma aqui, ou seja, ou se você quiser pensar, a corrente que entra no terminal negativo é nula, então esse resistor ele não vai ter corrente entrando nele. Então é a mesma coisa de eu ter um curto-circuito para o negativo, tá? Tanto faz eu ter a resistência ou ter um curto, de forma, do ponto de vista elétrico, são equivalentes. Então o circuito se torna um buffer, simplesmente um buffer, que a tensão de entrada é passada direto para a tensão de saída. Cuidado que tem a queda de tensão do diodo aqui, né? Então o que passa para a saída, na verdade, é a tensão de entrada menos a tensão VD1 do diodo. Para valores de VIN negativos, né, para tensão de entrada negativa, o que vai acontecer? Situação oposta. D2 abre e D1 fecha. Tá? D2 abrindo, esse não tem corrente entrando no amp-op, então esse resistor aqui não vai ter tensão nele, ele é equivalente a um curto. Tá? E o circuito de cima, aqui, ó, se a gente olhar, redesenhando ele, a gente vai ver que isso aqui é um amplificador inversor, certo? O amplificador inversor, ele vai pegar a tensão aqui negativa e vai, como ele tem ganho unitário aqui, né, menos 1, né, menos 10K por 10K, então ele vai pegar essa tensão e vai retificar, ou seja, transformar ela numa tensão positiva. Então você vai ter Vout também positivo, tá, para um VIN negativo, ok? Então, se você for olhar esse circuito, a saída desse circuito no osciloscópio, você vai ver uma tensão dessa maneira saindo aqui na saída, né, em vermelho aqui, né? Ou seja, ela vai chegar até VP menos VD1, porque a gente tem aqui os diodos reduzindo a tensão, né, que entra no amp-op e por isso faz com que o Vout seja menor, mas ele funciona como um circuito retificador, né? Uma das vantagens desse circuito é que quem vai fornecer corrente aqui para a carga que você ligar na saída vai ser o teu amp-op e não a fonte de entrada VIN, né? Então talvez essa seja uma das vantagens de usar o amp-op aqui combinado com o diodo, ok?
Cuidado, né? Como eu falei, esse circuito não é um retificador de precisão, tá? Ele não retifica, ele tem os tempos mortos e ele tem a diferença entre VIN e Vout. Outro circuito que a gente pode fazer com o amp-op é um gerador de tensão de referência, né? Algo muito útil para sistemas aí de instrumentação eletrônica, né? E outros circuitos, né? Que ele vem da seguinte ideia: se você utilizar um diodo Zener e uma resistência, você tem aqui uma tensão de referência, certo? Então você coloca uma tensão aqui maior que a tensão do Zener, tá? O Zener vai estabilizar na tensão dele, né? Da tensão de ruptura Zener, e a princípio não deve variar. Porém, se você ligar algum tipo de carga na saída desse circuito, seja um resistor, né, ou algum outro tipo de carga que drene corrente, a gente sabe que a corrente do Zener irá mudar e a tensão dele então será alterada. Então a desvantagem desse circuito aqui é que a tensão que você tem na saída, a tua tensão de referência do Zener, ela é alterada de acordo com a corrente que é solicitada no circuito que é colocado na saída. Tá? Uma forma de você não ter que se preocupar com isso, ou seja, você poder fazer um circuito que você pode ligar cargas que você puxa em correntes diferentes e não vai mudar a tensão na saída de referência, é usar um amp-op combinado com diodo Zener. O que vai acontecer aqui? Aqui a minha tensão VI está representada por essa tensão mais V, tá? O R1 aqui é o RZ. Então, aqui o que vai ocorrer? Considerando que a corrente que entra no amp-op é praticamente nula, tá? Eu não tenho como mudar a corrente no meu diodo Zener, ou seja, a tensão dele vai ficar fixa em relação a o que eu puxo, né, de corrente, ou seja, a minha saída vai ser ligada aqui no amp-op. Quem vai fornecer a corrente vai ser o amp-op, não o Zener, tá? Então aqui eu deixo esse circuito independente em termos de carga que eu vou ligar nele, né? A outra vantagem é que você pode colocar aqui o resistor R2 e R1 fazendo um amplificador não inversor, né? Que isso aqui é um amplificador não inversor, e assim você consegue modificar a tensão do Zener aqui para a tensão que você desejar de referência. Então você tem duas vantagens nesse circuito. Uma é que você pode ter a tensão de referência que você desejar, aqui basta você mexer na relação dos resistores, e a outra é que você pode colocar cargas, né, ligar cargas aqui, que elas não vão perturbar a tensão de referência do diodo Zener, que é algo que ocorre no circuito anterior. Tá? Então essa é mais uma outra aplicação interessante que você pode fazer entre diodos e amp-ops. Então esse é o fim da nossa apresentação nossa aula sobre aplicações de diodos, né, combinadas com amp-ops, né? Espero que vocês tenham gostado.